Seja bem-vindo ao Conversa Capital. Recebemos esta semana António Saraiva, presidente da CIP, a Confederação Empresarial de Portugal. Obrigada por estar aqui connosco, com a Antena 1 e com o Jornal de Negócios. Não é a primeira vez que está neste programa, mas esta será a última Conversa Capital enquanto presidente da CIP, um cargo que assumiu em 2010. E eu recuei 7 anos, até ao dia em que, pela primeira vez neste programa, lhe perguntei o que era para si capital neste momento em Portugal. E na altura, em 2016, o António Saraiva respondeu que era capital olhar para o futuro e definir linhas de crescimento económico e dotar a economia de fatores de competitividade. Hoje voltaria a dizer o mesmo ou tem que alterar a definição? Muito obrigado pelo convite, é sempre um gosto estar aqui convosco. Não voltaria a dizer rigorosamente o mesmo. Isso talvez é bom ou mau? É mau, porque se tenho que dizer em 2023 aquilo que disse em 2016, quer dizer que de lá para cá não houve essa transformação que forçosamente a economia portuguesa tem que sofrer. E por isso, sintetizando já, eu diria que manteria a mesma expressão, talvez de uma forma mais sintética, dizendo sim, continua a ser necessário transformar a economia portuguesa. Assistimos de momento a um aumento da contestação social. Ainda esta semana foi marcada uma greve geral da função pública. Já há vários anos que acompanha as reuniões da concertação social, já passou por várias greves em diferentes fases políticas. Os sindicatos estão a ganhar mais força, mais relevância ou nem por isso, por comparação com o que já aconteceu do passado? Acho que não estão a ganhar mais força. Há realidades emergentes na sociedade, e não será um fenómeno exclusivo da sociedade portuguesa, que as organizações, os movimentos orgânicos, sindicatos e associações empresariais, eu diria que, de um modo geral, o movimento associativo, quer o empresarial, quer o sindical, estão com uma proposta de valor que tem que ser melhorada, alterada, adaptada a estas realidades, a estes tempos. E nem uns nem outros, fazendo até aí uma autocrítica, já que como dirigente de uma entidade empresarial tenho idêntica responsabilidade na transformação, na alteração dessa proposta de valor, diria que é necessário essa transformação. Os sindicatos estão com o mesmo problema, a proposta de valor que estão a entregar aos novos problemas não é diferente, e por isso vamos assistindo a alguns movimentos inorgânicos que vão surgindo em algumas classes, desde logo os professores, como é o caso do STOP, o grau de exigências mantém-se o mesmo e talvez com as mesmas razões, porque não alterando a sociedade portuguesa no sentido da criação de riqueza, no sentido da tal transformação que afirmo ser necessária, não resolvemos os nossos problemas estruturais. Não resolvendo os nossos problemas estruturais, arrastando a resolução desses problemas, as reivindicações são as mesmas. Do lado empresarial, pedindo uma envolvente diferente, em termos de impostos, em termos da carga fiscal, do funcionamento da justiça, em termos sindicais, na mesma satisfação de necessidades que aqui e ali, diria até com alguma irrazoabilidade, porque a dimensão do pedido excede largamente a possibilidade da oferta, mas porque a proposta de valor, o discurso, a mensagem continua a ser a mesma. E é mais difícil obter a paz social porque esses movimentos extravasam o movimento, a organização sindical e a organização dos patrões e, portanto, acaba por ser mais difícil o controle da situação, o diálogo, ou não? Eu diria que os problemas hoje são de uma dimensão, são de uma nova realidade, incorporam outros fatores, há dimensões diversas hoje na sociedade. E saber interpretar essas dimensões e encontrar para elas as melhores soluções não é fácil para aqueles que estão habituados a determinadas formatações, a determinadas respostas para problemas que são diferentes dos anteriores, daqueles do passado, e acho que é essa falta de adaptação que leva a estas várias contestações, não porque elas aumentem, mas porque elas se repetem pela insatisfação de todo este quadro. Isso significa também que o Estado não está a saber cumprir esse papel? Diria que a sociedade como um todo, porque repare, nós hoje temos dimensões mundiais, com a marcação civilizacionais. desta greve geral, não é? Por exemplo, isto é sinónimo disso, de que o Estado não está a cumprir esse papel também? Diria que as sociedades estão em transformação, não apenas a sociedade portuguesa, mas nós vivemos hoje um tempo civilizacional que nos obriga
a interpretarmos, a incorporarmos estas novas realidades, sendo que algumas são disruptivas. Nós, de repente, ficámos com uma crise mundial a que chamamos Covid, que levou a um conjunto de alterações de comportamentos, o encerramento de atividades empresariais, o confinamento das pessoas dentro de suas casas. Isto trouxe, em termos sociológicos, dimensões e novas realidades. Estamos hoje com uma guerra que ninguém desejou e que, inesperada para alguns de nós, já que alguns a previam, atendendo às tensões que já se viviam na altura com esta relação União Europeia-Rússia. Mas vivemos hoje situações disruptivas, vivemos hoje, em termos civilizacionais, desafios para os quais ainda não estamos a saber encontrar as melhores respostas. E é essa adaptação a essa nova realidade que eu digo que todos nós, sem exceção, quer enquanto cidadãos, quer enquanto dirigentes associativos, empresariais ou sindicais, temos que nos adaptar, saber incorporar estas novas realidades e encontrar-lhes as melhores soluções, coisa que nenhum Estado, Governo, nem outros, nós, associações empresariais e confederações sindicais, têm, na minha avaliação, sabido interpretar e responder. Mas então, no fundo, está a reconhecer que os atores que têm assento em concertação social, as associações patronais e as associações sindicais, estão, de alguma forma, a perder peso ou a perder representatividade. Catarina, estou a dizer que sinto que se nada for feito na proposta de valor, na alteração, no enriquecimento da proposta de valor que todos temos, e neste caso associações empresariais, através das suas confederações com assento na concertação e as duas centrais sindicais que lá têm assento, se não alterarmos, se não incorporarmos estas novas realidades e se a proposta de valor que entregamos aos nossos associados não for alterada para estes novos tempos, uns e outros perderemos, desde logo junto daqueles que representamos, porque deixamos de responder às suas necessidades. E depois no nosso papel enquanto parceiros sociais, porque não sabendo interpretar corretamente as necessidades daqueles que representamos, também não as conseguimos entregar àqueles de quem exigimos as soluções dos quais são responsáveis o Estado e, por isso, este desajustamento. Mas faz sentido esta greve geral da função pública? O Governo, no fundo, está a provar do seu próprio veneno? Será isso? Não sei se o Governo está a provar do seu próprio veneno e as greves gerais, e a greve geral tem que haver um entendimento entre as duas centrais sindicais e os vários sindicatos que as integram. Eu acho que há aqui da parte dos sindicatos, e não quero, obviamente, advogar em causas que não são as minhas, ou pelo menos irem pôr a foice em seara alheia, que tem a ver um pouco com isto, com a prova de vida, mais do que até outras razões. Eu acho que há hoje uma necessidade de fazer prova de vida, porque esta constatação da falta de adaptação a muitas das realidades, a muitas das necessidades, há aqui também o fator político que as centrais sindicais não deixam de incorporar e é essa correlação entre o sindicalismo e os partidos políticos, que de alguma maneira uns e outros de formas diferentes são correios de transmissão, que leva a tomadas de atitude, na minha opinião, que muitas vezes a racionalidade é apenas para satisfações das agendas políticas e não para satisfação de necessidades concretas daqueles que representam. António Saraiva, com o Passos Coelho, a CIP assinou o acordo tripartite, o chamado Compromisso para o Crescimento, Competitividade e Emprego, em 2012. E com António Costa, com a CIP, em 2022, assina o acordo de médio prazo para a melhoria de rendimentos e salários e competitividade. Parece que, independentemente de ser um governo à direita ou à esquerda, que a CIP muitas vezes funciona aqui como esteio do governo, como, no fundo, a garantia para a paz social. É isso ou não? Se a CIP fosse a única subscritora desses acordos que referiu, eu diria que a CIP estava a ser a única responsável desse comportamento. Felizmente temos outras organizações igualmente responsáveis, todos aqueles que assinaram, e só quem não assinou, recordo, foi a CGTP, como sabemos, nem um nem outro. E ambos tiveram a importância que tiveram. O de janeiro de 2012, com o governo de Pedro Passos Coelho, deu aos nossos criadores, porque estávamos com a Troika, estávamos numa situação em que, resultante das dívidas soberanas, Portugal tinha caído em resgate e era necessário dar àqueles que continuavam a apostar em nós e a financiar-nos a estabilidade social que a política com o governo PSD-CDS, que dava maioria parlamentar, à maioria política era necessário dar a estabilidade social. E essa foi dada e a leitura que os nossos criadores, os nossos parceiros que nos auxiliaram,
necessitavam para confiarem no país. Em prol de um bem maior, no fundo é isso que a CIP faz, é isso? Agora, fizemos idêntica atitude em moldes diferentes, com partidos politicamente diversos, obviamente, mas com a mesma natureza. Colocar na agenda do nosso desenvolvimento um conjunto de critérios, porque reconhecendo que é necessário, eu até preferia chamar-lhe, não tive vencimento nessa minha tese, eu até tinha preferido chamar-lhe acordo de competitividade e rendimentos, porque continuo a dizer que não há melhoria de rendimentos que não estejam suportados na melhoria da competitividade. Não tive vencimento nesta tese, mas enfim, o efeito é o mesmo. Nós temos que melhorar a nossa competitividade, temos que dar à nossa economia condições para sustentadamente melhorarmos os salários. E foi isso que fizemos, num quadro igualmente difícil, em que era necessário, com a maioria parlamentar, de maioria absoluta que hoje o PS detém no Parlamento, por isso estabilidade política, por vezes um pouco ferida desta imprevisibilidade que hoje temos, quer nacional, quer internacional, mas a estabilidade social, uma vez mais, melhorando a produtividade em no mínimo 2% e aumentando escalonadamente os salários naquilo que nos pareceu razoável e não irrealista como outros ainda hoje pretendem. Porque dou-lhe o exemplo, no caso da metalurgia, estão em negociações o contrato coletivo e a Associação do Setor, respeitando o acordo que celebramos, está a propor 5,1% e os sindicatos estão a pedir 18%. Percebo porque é que alguns dos sindicatos representados na CGTP não quiseram assinar o acordo, porque assim sentem-se livre para pedir aquilo que entendem e que, na minha opinião, é perfeitamente irrazoável. O certo é que agora, por causa da agenda do trabalho digno, que avançou no Parlamento com 150 normas que foram alteradas ou introduzidas de novo, o Conselho das Confederações, onde se inclui a CIP, já mostrou o seu descontentamento junto do Presidente da República e por isso lhe pergunto se a CIP, por via desta situação, vai denunciar o acordo de rendimentos. Denunciar o acordo de rendimentos é um pouco excessivo, mas tivemos a audiência com o Sr. Presidente da República, teremos no próximo dia 28 com o Sr. Primeiro-Ministro, onde diremos aquilo que pensamos. E o que pensamos é que os parceiros sociais que subscreveram o acordo fizeram-no de boa fé, fizeram-no aceitando um conjunto de compromissos e manifestando aí um conjunto de intenções, aquelas que da nossa parte, enquanto empregadores, resolvemos assumir. Esperávamos que o Governo cumprisse aquilo que ali ficou, quer para plasmar em sede de orçamento de Estado, e por isso ele foi feito com a urgência com que acabamos por celebrar, porque era necessário levar a orçamento algumas daquelas matérias, mas tranquilos, porque a Agenda do Trabalho Digno tinha sido apresentada lá atrás, em 21, com 64 medidas. A primeira vez que o Governo vem à Concertação Social apresentar a Agenda do Trabalho Digno, falo com 64 medidas. Depois passou para 68. Depois para 70 e depois, isto em 20 de outubro de 21, se a memória não me atraiçoa, e no dia 21 há uma reunião do Conselho de Ministros, um dia depois, e levam mais 4 medidas, 78. Isso levou a que o Sr. Primeiro-Ministro, como se recordará, tivesse pedido desculpa aos parceiros sociais por ter levado, embora não tenha merecido o acordo dos parceiros sociais, nenhum dos parceiros sociais, aí houve unanimidade da rejeição, não aceitámos a Agenda do Trabalho Digno como ela nos foi apresentada, com a totalidade daquelas 74. No dia seguinte, o Governo aprova 78, adulterando aquilo que tinha apresentado na véspera à concertação, levou a um pedido de desculpas público do Sr. Primeiro-Ministro dessa atitude, mas o Sr. Primeiro-Ministro, que assinou com a sua mão o acordo social de que estamos a falar, não tem mão no seu grupo parlamentar para chegar às 86 com que finalmente sai do Parlamento. Uma agenda que começou em concertação por ser apresentada pelo Governo com 64, sai do Parlamento com 86 e aprovada só pelo Partido Socialista. Sentem-se enganados, de alguma forma? Sentimos-nos defraudados. E quando assinámos o acordo, nos princípios e com o seu clausulado, como disse, fizemos-lo de boa fé, na certeza com que ficámos. Por isso subscrevemos de que o Sr. Primeiro-Ministro, que assinou pela sua mão aqueles itens, aquelas cláusulas, seria com a mesma determinação, com a mesma capacidade, com o mesmo poder de convencimento que, enquanto Primeiro-Ministro, assina um acordo com os parceiros sociais e, enquanto líder do Partido Socialista, não consegue ter mão nos seus deputados, adulterando aquilo que, enquanto Primeiro-Ministro, os princípios, as bases, que, enquanto Primeiro-Ministro, contemplou. Isso obriga uma reação da vossa parte, tem que ter consequências ou não? E por isso estamos a avaliar
tivemos com o Sr. Presidente da República e transmitimos-lhe esta nossa indignação. Vamos ter com o próprio Primeiro-Ministro no dia 28, como referi, repito, para lhe dizer esta argumentação e de acordo com aquilo que for a resposta do Sr. Primeiro-Ministro a estes nossos argumentos. Assim, adotaremos a medida ou as medidas que julgarmos necessárias à resposta de acordo com aquilo que o Sr. Primeiro-Ministro tiver por bem em responder. O que é que está em cima da mesa? Não lhe vou antecipar, até porque seria deselegante da minha parte. Sou um dos... Mas já disse que retirarem o acordo não, é demais, é isso? A CIP é uma das 5 confederações que integram o Conselho Nacional das Confederações Patronais. Teremos que avaliar entre nós 4 com assento na concertação e 1 a Constituição que não está lá, mas não deixa de estar no Conselho das Confederações. Avaliaremos, depois de ouvirmos o Sr. Primeiro-Ministro e as explicações ou as justificações que nos vai dar no dia 28, assim decidiremos os 5 aquilo que faremos. Abandonar o acordo. O acordo não pode ser abandonado porque está assinado, mas recordo-lhe, não estou a dar pistas, mas estou apenas a rememorizar aquilo que já fizemos lá atrás. O que levou ao pedido de desculpas público do Sr. Primeiro-Ministro foi a nossa suspensão da participação em concertação social. Se a concertação social não tem o valor, o Governo não lhe reconhece a dimensão e não respeita os acordos que aí assina, podem vir então a está em causa o mérito, a validade do diálogo social e o peso, o valor da concertação social. Teremos que refletir qual o papel da concertação e dos seus agentes, dos parceiros sociais que a integram. Portanto, podem suspender a vossa participação na Não concertação. Não estou a dizer que o suspenderemos, estou a dizer que avaliaremos e, em função da resposta do Sr. Primeiro-Ministro, decidiremos. De qualquer forma, são 2 processos separados, não é? Uma coisa é o acordo de rendimentos, que foi assinado antes do Orçamento do Estado e que incide sobretudo sobre medidas destinadas a aumentar o peso dos salários no PIB e também algumas medidas fiscais que foram integradas em parte no Orçamento do Estado. Este acordo, chamado Acordo de rendimentos e competitividade, não de competitividade e rendimentos, quase não fala das medidas laborais que saíram do Parlamento, até porque, ao contrário do que é habitual, este conjunto vasto de alterações ao Código do Trabalho não foi alvo de um acordo em concertação social. Se não foi alvo de um acordo em concertação social, como é que depois as confederações patronais argumentam que não está a ser cumprido aquilo que ficou combinado? Porque, na verdade, nada ficou combinado. Não há um acordo sobre a legislação laboral, mas há um acordo de rendimentos e competitividade. E o acordo de rendimentos pressupõe um conjunto de condições dadas às empresas, e que lá estão plasmadas, que nos deram alguma segurança que com as 68, já na altura, as 68 medidas que a Agenda do Trabalho Digno contemplava, estávamos descontentes, mas de alguma maneira conformados e na expectativa, enfatizo, de que teríamos vencimento no diálogo com os grupos parlamentares de que algumas daquelas medidas chamaríamos à razoabilidade dos grupos parlamentares para a sua exclusão. Mas houve algum acordo implícito quando foi feito o acordo de rendimentos, no sentido de fazermos o acordo de rendimentos? O acordo não existiu porque a Agenda do Trabalho Digno não foi validada por nenhum dos parceiros. Por isso é que lhe pergunto em que se baseia o argumento para a Caixa, não é? Catarina, mas havia um texto que se chamou Agenda do Trabalho Digno e que tinha aquelas 78 medidas. E era com aquilo que iríamos viver, descontentes, mas era com aquelas medidas que iríamos viver e balizados pelo acordo que ali celebramos, que não iriam fugir daquela parametrização, daquela baliza que o acordo continha. Se o acordo não valeu de nada e o Partido Socialista, através do seu grupo parlamentar, se julga no direito legítimo, não estou a pôr em causa, como é óbvio, o direito do Parlamento, não o faria, seria irrealista da minha parte, até absurdo. Mas, tendo o Parlamento a legitimidade de o fazer, é aí que eu critico o Sr. Primeiro-Ministro, que, em sede de concertação, valida um acordo com a sua mão e depois não tem mão para, com o seu grupo parlamentar, cingir, restringir a voracidade, a criatividade que os parlamentares tiveram. Mas, de qualquer então, o que me está a dizer é que... Não, mas eu só concluir a resposta à Catarina. Não é preciso, porque a Agenda do Trabalho Digno, não tendo merecido o acordo, mas não deixava de ser um texto fechado, em sede de concertação. Era aquele texto com o qual mas também sabiam que podia ter alterações em sede do Parlamento. Por não haver acordo, não deixa de haver um texto que tinha sido apresentado, e bem, à concertação social. E que nós não antevíamos que iria ser adulterado com
passando das 68 para 86. Arrepende-se de não ter feito um acordo sobre as medidas laborais de forma a poder travar aquilo que aconteceu na especialidade? Catarina, não me arrependo por uma razão que hoje constato. Da mesma forma que o Governo não respeitou com esta atitude do seu grupo parlamentar, através do seu grupo parlamentar, não estou aqui a querer confundir poderes e Governo e grupo parlamentar, mas estamos a falar de um partido político que é o Governo e que tem a maioria parlamentar. Mas então aquilo que nos está a dizer... Estamos a falar dos mesmos decisores. Sim. E se esses decisores resolvem adulterar o acordo que fizeram em concertação social, dando liberdade aos seus parlamentares para o adulterarem, nos seus princípios, também do que é que nos valia ter um acordo escrito em concertação se os parlamentares depois também se sentissem libertos, tal como se sentiram para lhe incluir com a sua criatividade? Teria valido do mesmo. Por isso é os princípios, a ética e a confiança que está em causa. Mas a questão é com estas alterações, o que nos está a dizer é que com estas alterações à legislação laboral, vocês não podem cumprir o acordo de rendimentos? Estou a dizer que na prática não vai ser possível? Estou a dizer que com estas alterações, de que esperamos ainda alguma adaptação, dificulta às empresas estas novas exigências que a agenda do trabalho digno acaba por alongar, aquelas anteriormente colocadas, vem dificultar ainda mais a situação das empresas, de algumas empresas, quando se diz empresas, obviamente banda larga, Sim. de algumas empresas, o cumprimento que ali demos as orientações para aquela progressão, porque... Nomeadamente os salários? Nomeadamente os salários. Sem com isto dizer que não o vamos cumprir, estou a dizer é que o quadro de dificuldades para algumas tipologias, repito, para algumas tipologias empresariais, vai-lhe trazer um grau de dificuldade maior, porque a exigência que a agenda do trabalho digno dá e a adulteração de algumas matérias que estavam mais ou menos estabilizadas, vem provocar mais entropia no dia-a-dia das empresas. Mas, António Saraiva, se os diplomas da chamada Agenda do Trabalho Digno já foram aprovados pelo Parlamento, o que é que espera que o Primeiro-Ministro ainda possa fazer? Está à espera que o Primeiro-Ministro promova a revogação de uma parte desses diplomas que acabaram de sair do Parlamento? Como a Catarina sabe, há uma norma no acordo que é a sua avaliação anual e, no ano seguinte, refletir-se-á o resultado dessa avaliação. Aquilo que lhe estou a dizer é que estes dados, estes novos dados, estes surpreendentes, alguns deles dados, merecerão que, em sede de concertação, na apreciação que vamos fazer do acordo, estas matérias sejam aí incorporadas nessa avaliação e que possamos, para o ano de 24, introduzir as alterações que se verificarem necessárias para os equilíbrios que o acordo deve merecer. Ou seja, alterações laborais. Não só essas, porque de facto a agenda do trabalho digno vem desequilibrar um equilíbrio que não nos agradando, mas enfim estava minimamente absorvido, sim. Quero dar um exemplo, António Saraiva, para percebermos o que é que pode ser incorporado e que altera essa situação? Não lhe consigo dar um exemplo, porque daqui até essa avaliação, seguramente a sociedade portuguesa e as relações nas empresas e toda esta evolução do que são hoje as cadeias de abastecimento, os custos energéticos, enfim, hoje estamos com um grau de imprevisibilidade, como sabem. Se há fatores com os quais hoje lidamos no dia-a-dia, é a imprevisibilidade. Eu não consigo antever até lá que outras coisas ou que diferentes aspectos teremos que incorporar, aguardarei por essa altura. Mas a revisão, à partida, será só em outubro, portanto, antes do próximo Orçamento de Estado. Vai perguntar ao Primeiro-Ministro se está disponível a revisão para... será em outubro, mas nós não vamos chegar a um determinado dia de outubro sem uma agenda de trabalho. Os grupos de trabalho vão funcionar, os grupos de acompanhamento mas vão funcionar. O que espera, há bocado falou em adaptações da Agenda do Trabalho Digno, o que espera é que o Primeiro-Ministro se comprometa a reverter algumas das medidas da especialidade e já agora quais, porque ainda não nos explicou exatamente que medidas é que, no fundo, merecem tanta Mas isso está, nós já tomamos censura. Nós já tomamos posição sobre isso, Catarina. Mas está à espera que haja algum recuo nestas medidas que acabaram de sair do Parlamento, que elas sejam corrigidas em 2024? Admito que o Sr. Primeiro-Ministro, constatando aquilo que foi a adulteração do espírito do acordo, tenha mão para criar essas alterações. Gerir essas alterações. Ainda este ano? Porque não ainda este ano? Nomeadamente não entrar não sei se este ano, mas porque não ainda este ano? Mas em que alterações é que está a pensar, para as pessoas perceberem também a sua posição, no fundo? Olha, em relação ao acordo, para lhe dar a comparação, a medida relativa ao incentivo, vou-lhe dizer, banda larga, não vou só às medidas das leis laborais.
A medida relativa ao incentivo fiscal à valoração salarial, medida que estava no orçamento e que ainda não está contemplada. Falta a publicação da portaria da área das finanças para a atualização extraordinária dos preços do contrato de aquisição. Está em falta a criação de um regime geral de taxas. Não menos importante, a questão do FCT. Os salários mínimos já foram atualizados em janeiro, ainda hoje estamos à espera. Mas a CIP sempre disse que o mais importante era que entrasse em vigor em simultâneo com o aumento das compensações, e isso vai acontecer, não é? Ou seja, atrasaram-se as compensações e atrasou-se o fim dos descontos. Pois, mas os descontos são mensais, as compensações são quando ocorrem. Estamos a falar, de facto, de uma simultaneidade, mas de efeitos para as empresas em tempos diferentes. Porque as compensações é quando e se houver um despedimento, exatamente, em casos específicos. Nós, neste momento, uma das nossas batalhas é a falta de mão de obra. Não é trabalharmos para estarmos a pensar em despedimentos. Pronto, mas no fundo a sua queixa fundamental não é sobre o atraso na agenda do trabalho digno, não é? O que eu lhe estava a tentar pedir que explicasse é que medidas acrescentadas na especialidade no Parlamento é que mais o preocupam e quais é que acha que será possível reverter ou que vai tentar reverter? Pensa que isso já estivesse conhecido. Tem falado sobre a questão das empresas ficarem impedidas de contratar durante 12 meses para as funções de uma pessoa que despediu, portanto, através de outsourcing. Tem sido muito discutida também a questão dos deputados terem anulado as declarações através das quais os trabalhadores prescindem de créditos salariais, geralmente quando saem das empresas. Tornou-se uma prática. Obrigado pela recordação. Sim, todas essas e mais aquelas que agora vieram. Porque há dias a Sra. Ministra ligava-me a perguntar se nós nos importaríamos, nós sim, penso que ligou a todos, se nós nos importaríamos que na questão do teletrabalho os pais de crianças com cancro também pudessem ser incluídos. Quem é que humanamente pode dizer que não a uma situação destas? Mas é grão a grão. E estas coisas, como todas, devem ser em pacote, na concertação, para os equilíbrios que são necessários. E quanto às outras questões que o preocupam e que mais têm contestado, como, por exemplo, a questão da proibição do outsourcing, que já vinha atrás, ou a questão de se tornarem nulos as declarações... As declarações de ressarcirem... Sobre isso a Ministra não vos perguntou o que é que achavam? Não. E acha que estas são algumas das alterações que podem ainda ser revertidas pelo Primeiro-Ministro? Eu não sei se elas vão ser revertidas. São aquelas que nós iremos solicitar a sua revisão. Como vamos fazer ou que efeito vamos ter, obviamente não consigo antecipar. Mas sim, elencou, muito obrigado por me recordar, elencou aquelas que nós temos repetido, que são aquelas que nos têm incomodado na falta de respeito. Esta questão, relativamente àquilo que espera do Primeiro-Ministro, o que é em concreto que espera do Primeiro-Ministro, da conversa que vai ter com ele, o que é que será suficiente para vocês continuarem a ser parceiros e disponíveis para o diálogo? Que o Sr. Primeiro-Ministro reconheça que entre aquilo que foi discutido, apreciado, embora não validado em concertação, e que tenha a ver com o acordo, que ele perceba, constate, admita que de facto houve aqui falta de comunicação, que aliás parece ser prática deste Governo, uma falta de comunicação intergovernamental, e chamando-lhe a atenção, partindo do princípio que nas múltiplas tarefas e responsabilidades que o Sr. Primeiro-Ministro tem, quer interna, quer externa, não se apercebeu destas alterações e que, chamado a atenção para elas, possamos ter vencimento na forma que ele encontrar de amortecer, anular... Pelo menos ter essa garantia de que alguma coisa vai fazer. É exatamente. Isso? Muito bem. E na relação ao acordo de rendimentos, já tem ideia de quantas empresas é que poderão estar a fazer a valorização salarial dos 5,1%? Falou há pouco do acordo, da negociação que está em curso na metalomecânica. Relativamente a outros setores, já tem alguma informação sobre isso? Não, aquilo que temos de informação dos vários setores, pelo menos daqueles com quem já estabelecemos diálogo, todos suspenderam as negociações dos seus contratos coletivos à mesa da negociação, porque aquelas 3 normas que o acordo contém, a sua clarificação, que não está ainda bem claro como é que o Governo quer desenvolver aquelas matérias. As empresas, a reação das associações, das empresas e logo das suas associações, foi de necessária clarificação daquelas questões,
para poderem evoluir nos salários. Porque, e dei-lhe o caso da metalurgia, que repito, quando, por exemplo, a metalurgia aponta 5,1 de aumento da massa salarial e os sindicatos do setor pedem 18, enfim, então vamos lá clarificar, e quem diz isso, diz a têxtil, diz o calçado, enfim, diz os setores chamados mais emblemáticos, que neste momento estão a aguardar clarificação, o detalhe daquelas normas, para poderem evoluir com razoabilidade, já agora, na matéria negocial. Isso é uma coisa que estará para breve? Ou... Está neste momento em cima da mesa e presumo que as negociações vão retomar agora, mas necessitando das empresas desta clarificação. Sim, mas essa clarificação já tem ideia se estará para breve ou não? É uma das matérias que estamos a tentar com o Governo, porque esta voracidade e os últimos episódios em que o Governo tem estado envolvido têm atrasado aqui algumas reuniões, mas sim, é uma das questões que queremos ver com o Governo. Está a existir uma adaptação das empresas, e já falámos aqui das dificuldades que algumas empresas poderão ter agora com esta nova legislação, mas neste momento está a existir alguma dificuldade? As empresas já se estão a adaptar às dificuldades, digamos assim, nomeadamente decorrentes da inflação e dos aumentos da eletricidade, do gás e dos combustíveis, ou essas dificuldades mantêm-se? Em muitas delas mantêm-se porque, sendo certo, por exemplo, o gás natural, que passou num custo médio de 30, 35 euros megawatt-hora, chegou a atingir 370. Isso hoje está muito menor, o custo hoje é mais razoável. Mas as empresas sofreram esse brutal aumento, agora já reduziu, mas as matérias-primas aumentaram, as cadeias de abastecimento estão interrompidas, ainda em algumas delas, não é fácil obter algumas das matérias-primas, os combustíveis e a sua flutuação, a revisão salarial, desde logo, em algumas tipologias que o salário mínimo acabou por introduzir. As empresas já absorveram esse choque, mas, mais uma vez, aquilo que têm hoje no seu dia-a-dia é uma carga, é uma inflação mas estão a imputar isso também nos preços, porque os preços também estão a aumentar. Alguns, porque era impossível refletir num ou em dois aumentos esta inflação que se sofreu de energia, matérias-primas, tudo isso. Foi impossível. Refletiram parte, amorteceram a inflação. Porque se as empresas não tivessem suportado nas suas margens este brutal aumento dos custos que sofreram, a inflação seria muito superior àquela que temos. É certo que, em algumas tipologias, os preços aumentaram e, baixando algumas das variáveis, não reduziram os preços. É uma questão que, de facto, deveria ser revista. Mas as empresas amorteceram muito os custos que sofreram e, repito, se não o tivessem feito, a inflação, os efeitos da inflação seriam muito superiores àqueles que temos hoje. E conseguiram fazer isso porque as ajudas do Estado foram suficientes ou porque tinham realmente capacidade para sozinhas ultrapassar essa situação? Depende dos casos, não é? Depende dos casos, porque claro, quando nós falamos na economia, nas empresas, nós temos empresas como a EDP, a Galp, estas empresas, enfim, de maior volume e de melhor receitas, de volume de receitas, mas temos os pequenos supermercados, os pequenos comércios, as pequenas pastelarias, enfim, há aqui, e a maior parte da economia portuguesa, como sabe, é composta de microempresas. Algumas, sim, adulterando as suas margens, outras recorrendo às ajudas que, apesar de tardias, não deixaram de existir por parte do Estado. Mas não está a existir especulação em alguns setores? Não lhe consigo responder em rigor a isso. Enquanto cidadão, admito que sim. Percepciono que sim. Bases objetivas para lhe dizer que sim, sinceramente não tenho, mas não deixo de lhe responder enquanto cidadão, enquanto consumidor, acho que sim. Acho que há aqui algum aproveitamento deste efeito inflacionista que todos estamos a sofrer. A indústria dá-lhe algum feedback desta questão ou não? Na indústria não tanto, porque, enfim... Também tem que adquirir, não é? Sim, mas também tem que adquirir matérias-primas. Sim, é verdade, e nesses casos, em alguns casos, sim. Dou-lhe um exemplo, na cerâmica, o setor que ultimamente conheço melhor.
a cerâmica, os fornecedores de pasta para a cerâmica, para a louça que temos em nossas casas, passaram a dar preço no ato de entrega. Veja a imprevisibilidade que isto provoca a uma tabela de preços. Quando eu não sei do meu fornecedor, da minha matéria-prima, que preço vou ter no dia em que ele me entregar. Como é que eu vou refletir isto na minha tabela de preços, ou como é que isto vai à minha margem? Por isso, algumas estão elas próprias a sofrer desse efeito, mas mesmo assim mantendo preços, porque no caso da cerâmica, como lhe digo, fizemos dois, no caso da empresa que conheço bem, fizemos 2 aumentos, mas 2 aumentos que não compensaram ainda a inflação que sofremos das matérias-primas. Nesse aspecto, leva-me a perguntar-lhe sobre a questão do PRR. Ficámos a saber, pela apresentação do estudo que houve nos últimos dias da Comissão de Acompanhamento, que há atrasos na execução do PRR. Isto está a pôr em causa também as expectativas das empresas para este ano, 2023? Está, porque, como eu tenho dito, o PRR deveria ser aproveitado, até pelos montantes que encerra. Já nem vou criticar que foi mais à parte pública do que à privada, porque, enfim, é o que é, vamos trabalhar com o que temos. Agora, sendo o que é, a execução, tal como a Comissão Nacional de Acompanhamento ontem veio, trazer à evidência, é o atraso burocrático que o próprio PRR está a sofrer. A janela temporal, como sabemos, é curta, até 2026. Sofremos os efeitos da interrupção das cadeias de abastecimento, a inflação dos preços. Há aqui um efeito que os investimentos, a vontade de investimento está refriada por esta imprevisibilidade que temos hoje nas nossas empresas, na nossa economia. E se ainda por cima o Estado, através da sua máquina administrativa, demora 1 ano a avaliar os projetos, quando, em alguns casos, obrigou a que num mês eles fossem apresentados, é no mínimo caricato. É no mínimo caricato. Sim, mas havia muitas empresas que estavam, mesmo o próprio Orçamento do Estado previa isso, um investimento público grande e, portanto, e uma das críticas que faziam inicialmente é que o PRR não era para as empresas, mas o Governo que dizia que indiretamente as empresas iriam beneficiar também do PRR. O Governo sempre utilizou esse argumento, esquecendo-se que muitos dos concursos são concursos públicos e alguns internacionais. As empresas, crítica que fizemos lá atrás nas ajudas de Estado, Portugal foi dos Estados europeus, na União Europeia, aquele que ajudou menos e mais tarde a sua economia. Ficámos prejudicados comparativamente com outras realidades, com outros Estados-membros. Empresas alemãs, empresas holandesas, empresas espanholas. Mas já conseguimos ultrapassar isso ou não? Mas quem é que me garante que as obras públicas dos concursos que vão abrir para a concretização desses projetos são ganhos por empresas portuguesas? Ou que os materiais, os equipamentos são produzidos em Portugal? Mas não tem a noção de o que é que está a acontecer? É imprevisível, porque entre o que é que vai acontecer, o que é que vamos recuperar, o que é que vamos fazer de novo, que obras vão ser lançadas, que concursos vão abrir, sabemos os 3 eixos: resiliência, transição digital, transição climática e os vários avisos que já foram lançados. Os avisos já foram lançados. Mas daí até à sua execução há todo um grau de imprevisibilidade. Mas havia ou não expectativa por parte das empresas, nomeadamente da indústria, de vir a beneficiar disto? Sim, havia, claro, obviamente que sim, por isso apresentámos e surpreendemos o Governo. O Governo não acreditava que as agendas mobilizadoras atingissem aquele número que atingiram, que os projetos do hidrogênio não atingissem. E, de facto, as empresas, a parte privada, surpreendeu o Estado, o Governo, com as candidaturas apresentadas. Sim, sim. Agora, quando às candidaturas apresentadas sofremos este amortecimento, este atraso das avaliações, porque a máquina pública, a administração, demonstra não ter capacidade de avaliar e resolver, aprovar, há imprevisibilidade com que estamos a trabalhar, os aumentos que estamos a sofrer, há vontade que mesmo assim demonstramos. Se depois é o próprio Estado um fator de uma entropia no sistema, uma barreira ao normal desenvolvimento. Mas aqui também não há nada a fazer, é só mesmo esperar que o Estado atue, não é? É esperar que o Estado, numa economia cada vez mais digital e com processos cada vez mais digitais, seja mais eficiente. E daí a reforma da administração pública que temos pedido, não para reduzir, porque não vou dizer, não tenho capacidade para saber se temos funcionários públicos a mais ou a menos, não entro nessa discussão. Agora, tenho condições para exigir uma administração pública mais eficiente, mais eficaz, e não a temos. Há 2 semanas tivemos aqui connosco a Ministra do Trabalho, que desvalorizou
a relevância do recente aumento da taxa de desemprego para 6,7%, aumentou algumas décimas em dezembro, sublinhando que no programa de ajustamento a taxa chegou aos 18%. Acha que é uma questão de enquadrar, de relativizar, ou acha que o mercado de trabalho pode mesmo estar num ponto de viragem? Não podemos pedir a um membro do Governo, neste caso ao Ministro do Trabalho, que tenha um discurso negativo e de falta de confiança, porque senão induz na sociedade esse receio. Percebo o positivismo da mensagem, mas, de facto, as empresas têm conseguido, apesar de tudo, apesar da Covid, apesar da guerra, apesar dos aumentos, há uma questão que todas as empresas sinalizam, Catarina, é a falta de mão de obra. Portanto, E numa falta de mão de obra, nós não sabemos se vamos dispensar aquele colaborador e amanhã tudo isto reverte positivamente e quando o que aconteceu na Covid-19, em que houve empresas que dispensaram colaboradores, com a recuperação tentaram reavê-los e já não os tinham. Até porque houve aqui fenómenos que um dia os sociólogos eventualmente explicarão, que é o comportamento das pessoas no mundo do trabalho. As alterações no mundo do trabalho, que é um tema que nos merece, enquanto sociedade, alguma reflexão. Essa alteração do comportamento perante o trabalho. E a falta, de facto, de mão de obra especializada leva a que as empresas tenham um esforço enorme de reter os seus colaboradores. É isso que justifica que o desemprego vá ajustando, em algumas tipologias, a sazonalidade de algumas tipologias, desde logo as ligadas ao turismo, porque o país é assimétrico. No Algarve temos muito turismo e mão de obra ligada a esse setor, no Norte temos mais indústria, outra especialização. Portanto, não espera não acredita que o desemprego suba significativamente? Acompanhando, percebendo a mensagem da Sra. Ministra do Trabalho, subscrevo que na prática, independentemente do sinal positivo que tem que se continuar a dar, acompanho que a realidade hoje leva a que as empresas, apesar de algumas delas com dificuldades de encomendas e de concretização do dia-a-dia, mantenham os postos de trabalho o mais possível, porque todos os setores, todos sem exceção, o primeiro ou segundo ponto que nos sinalizam é a falta de mão de obra. Daí a retenção da mão de obra. Que a partida é contraditória com um eventual aumento do desemprego, portanto não está muito preocupado com o agravamento da situação no mercado de trabalho. Receando que o desemprego vá aumentar alguma percentagem, não receio que o desemprego vá atingir dados preocupantes. Na carta que escreveu aos associados, disse que é necessária uma política de imigração que permita a entrada de milhares de pessoas em falta no mercado de trabalho. Este foi um debate que se teve recentemente. Em que termos é que isto deve ser feito? Desde logo o Governo definindo uma política de imigração económica. O que é que isto quer dizer, ou o que é que eu quero dizer com isto, é que nós temos um problema enorme, nós Europa e muito nós Portugal, que é a demografia. Portugal tem um grave problema demográfico. E incentivar a natalidade devem ser políticas a seguir, mas o incentivar a natalidade tem efeitos daqui a 18, 20 anos no mercado de trabalho, na entrada no mercado de trabalho. Estando a população portuguesa envelhecida e a diminuir, só há uma maneira de compensar a mão de obra que nos falta. É com a imigração económica. É trazendo para Portugal a imigração, tal como nós portugueses já fomos úteis noutras geografias, França, África do Sul, Venezuela, no tempo em que a Venezuela era um país para onde se imigrava. Enfim, nós próprios fomos mão de obra que fomos resolver problemas estruturais a esses destinos geográficos. Hoje necessitamos nós da mesma realidade. Necessitamos de trazer mão de obra imigrante com uma política bem definida, com receptividade, com normas claras. Isso vai-se fazendo por não é o que está a acontecer agora. Vai-se fazendo por impulsos e devia haver uma política bem definida de captação de imigração. Mas o que é que se pode fazer agora, então? Aquilo que está a acontecer em algumas tipologias, porque as próprias empresas, pelo menos as médias grandes, encarregam-se de fazer esse trabalho, nomeadamente as grandes construtoras têm essa capacidade de trazer e dar condições de vida, de dignidade àqueles que trazem. Lamentavelmente temos assistido a alguma exploração que, regra geral, curiosamente, não, tirando um outro exemplo, que há sempre maçãs podres nos cestos de fruta, e que se lamentam e que se devem criminalizar quando detectados, sem apelo nem agravo. Maus exemplos têm que se penalizar e criminalizar. Mas, curiosamente, são redes
das próprias origens geográficas de onde captamos essa mão de obra. Sem querer, obviamente, ferir suscetibilidades, mas se trazemos romenos, são redes de exploração de mão de obra romenas, bangladeshes, curiosamente são os próprios naturais que acabam por explorar os seus compatriotas em redes de exploração de mão de obra, porque conhecem os canais, eles próprios já vieram primeira vaga, e depois, habituados e conhecedores, acabam por, o termo é duro, mas é o que traficar mão de obra, o que é condenável, obviamente. Mas o que é que propõe que o Governo faça? Porque muitas vezes, se calhar não conseguimos atrair mais imigrantes, porque muitos preferem a Alemanha, onde os salários são mais altos, por exemplo, não é? O que é que falta fazer para essa política de imigração económica? Nós, invariavelmente, achamos que o salário é a panaceia de todos os problemas. É a solução para todos os problemas. É importante, mas olhe que cada vez mais é o menos importante. As pessoas hoje querem conciliação de trabalho e família, querem condições dignas do seu local de trabalho, querem hoje projetos, desafios. Há um conjunto de dimensões, mas vamos à imigração para não sair dela. Aquilo que o governo anterior, estamos numa legislatura com a mesma composição do partido, mas o governo anterior, Pedro Cisa Vieira, o Ministro da Economia, já estava junto da CPLP a desenvolver acordos, fê-lo com Cabo Verde, penso que o chegou a fazer com São Tomé e Príncipe, enfim, estava a fazer, desde logo com aqueles, por cultura, por língua, por um conjunto de fatores, mais fácil é incorporar essa mão de obra. Mas um plano que a própria União Europeia defina, porque todos estamos com o mesmo problema. E se não houver regras, vamos canibalizar-nos dentro do espaço da União, vamos canibalizar-nos. Portugal tem fatores distintivos. O salário é importante, principalmente para essa tipologia de pessoas, mas as condições que lhe damos, a integração das famílias, enfim, há um conjunto de condições que têm que lhe ser dadas, porque eventualmente na Alemanha, seguramente na Alemanha o salário é outro. Mas e o clima, e a língua, e as regras mais... Enfim, há um conjunto de questões que as pessoas às vezes preferem Portugal a outras geografias. Há que aproveitar isso. Estamos praticamente a chegar ao final e gostávamos de saber se o António Saraiva já decidiu o que vai fazer quando deixar a presidência da CIP. Aliás, já tinha decidido há 3 anos atrás, quando já nessa altura eu não queria fazer o mandato que agora, não desejava fazer o mandato que agora estou a terminar. E já nessa altura tinha estruturado, porque, Rosário, a vida deu-me 2 grandes oportunidades, estou grato à vida por 2 realidades que me permitiu viver. A liderança da Comissão de Trabalhadores da Legisnave, com as dimensões que isso me trouxe e o crescimento humano que isso me permitiu, porque estava ainda muito imberbe na idade na altura, e de facto foi uma aprendizagem riquíssima, e agora a presidência da CIP. Mas a presidência da CIP deu-me cumulativamente uma outra, para além da dimensão humana e do conhecimento vário da nossa economia e da realidade das nossas empresas, deu-me uma visibilidade, pôs-me no radar de conhecimento dos empresários do nosso país. E isso acaba por me trazer, por desafios que me estão a ser feitos, um conjunto de oportunidades profissionais que vou avaliar. 3 delas já aceitei e, por isso, ocupação não me faltará. Inquietude cívica tenho desde que nasci, ou desde que criei consciência de quem sou, essa também não me vai deixar, e por isso, quer profissionalmente, aceitando os desafios que me estão feitos e limitando, porque senão entro em entropia. Podes explicar alguma coisa dos desafios que... Não são conhecidos. Eu estou presidente do Tagus Parques, estou presidente da CEPAL, estou consultor estratégico em 2 empresas outras. Portanto, vai continuar com essas funções? Por isso eu vou continuar com as minhas funções profissionais, pondo ao serviço dessas empresas a experiência que, entretanto, acumulei e alguma capacidade de trabalho que me reconhecem, com mais disponibilidade, exato, porque a CIP é um consumo de tempo total, e a dimensão cívica, continuando a participar, como estou a participar em algumas entidades, o Participar Mais, a associação que recentemente foi criada pela inquietude do Vítor Ramalho, e onde estão um conjunto de pessoas. E ambições políticas tem, António Saraiva? Assedos? Sim. Não tenho. Tenho tido desafios, fui, como sabem, numas autárquicas lá atrás, convidado para 3 das câmaras, aqui da nossa região. Tenho desafios
para essa área do exercício da atividade política, mas aos 69 anos, 30 deles, 30 e muitos, nesta vida associativa, com prejuízo da família, com prejuízo da saúde, e porque já não me restam, conscientemente, temos que perceber o tempo é sempre finito, somos mortais, e com o tempo que me resta, eu queria utilizar, enquanto tenho mobilidade e condições para exercer estas minhas atividades, fazê-lo numa outra perspectiva, com outro tempo, mais para mim. Sente que é e foi uma pessoa influente? A modéstia a mais, como o povo diz, é vaidade, e não queria cometer essa característica, não queria ser acusado de ser excessivamente vaidoso. Mas sim, acho que os 13 anos que tenho como presidente da CIP, os momentos como aqueles dois que referiu e tantos outros desconhecidos que foram a reuniões bilaterais, a reuniões no silêncio dos gabinetes não apenas do governo, mas na CIP. Eu resolvi um problema, só para título de exemplo do que lhe quer dizer, eu resolvi um problema que podia ser grave da Galp, numa reunião que promovi na CIP, com o Arménio Carlos e o presidente da Galp na altura, os três, ao fim do dia, na CIP. Não teve que ter publicidade, não teve que ter holofotes, o importante é que se resolveu o problema. Qual foi o problema? Sim. Uma questão laboral, Sim. eventualmente. Sim. Refinaria e tudo o que na altura se falava. Mas isto para lhe dizer que ao longo destes 13 anos sinto que dei de mim à sociedade portuguesa aquilo que soube e acho que sim que foi importante nestes últimos 13 anos para muito daquilo que a sociedade portuguesa viveu. Mas não vai sentir falta do protagonismo, da visibilidade ou não? Não. Não? Não. Aliás, já estou nesse aspecto e a Catarina às vezes lamenta a minha ausência de resposta. Já estou em phasing out, já estou em desaceleração, enfim, falemos português, já estou em desaceleração porque a exposição mediática excessiva, como é o cargo, como aquela que é a do presidente da CIP, acaba por ser muito intrusiva. A nossa intimidade perde-se. Estão sempre a olhar para nós, estamos sempre para estes holofotes, estamos sempre a ser julgados, apreciados. Eu tenho direito à minha intimidade, a partilhar a minha família no recato das minhas atividades. Desde que é presidente da CIP em 2010 já passou pelo programa de ajustamento, pela pandemia e pela crise gerada pela guerra da Ucrânia. Que crise é que o assustou mais? E outras tantas. Covid. Covid e os seus efeitos. Mais do que o momento mais recessivo do programa de ajustamento, com as falências? O programa de ajustamento era uma questão de tempo. Sabíamos que o tempo e o rigor excessivo, até de alguma forma, que se colocou, resolveria, ultrapassaria o problema. Com a Covid e a disrupção que essa crise nos trouxe, imprevisível, sem tempo definido, a urgência das vacinas que felizmente acabaram por aparecer, o confinamento e os seus efeitos, o drama social que isso poderia arrastar, sim, essa foi das três. Obviamente que a guerra, igualmente imprevisível e com efeitos nefastos, mas eu acho que o bom senso vai imperar e que a China já agora terá aí um papel que até agora ainda não exerceu, mas que seguramente a comunidade internacional lhe delegará para o amortecimento e a anulação daquele conflito. Por isso sim, a Covid, pela imprevisibilidade e não sabermos com o que estávamos a lidar e o tempo, foi a que mais me assustou. E em termos de relações institucionais com o Governo, qual é que foi o momento mais crítico? Com os governos? Na verdade, não tive momentos críticos, tive momentos de tensão, como tem que se ter sempre, como é óbvio, porque uns dias ou nos dossiês por isto, noutros dossiês por aquilo. Lembra-se de algum em particular, algum desses momentos de tensão que tenha marcado? Não, Catarina, até porque, deixe-me dizê-lo, eu tenho um cérebro muito seletivo e muito arrumado, muito compartimentado. Arrumado no sentido arrumado, daria aqui alguma pretensão. Muito compartimentado. Eu vou fechando, eu abro e fecho, e quando fecho, fecho de vez. E, de facto, porque a memória é um bem precioso que nós devemos saber usar, eu não ocupo qual disco rígido, eu não ocupo memória com coisas negativas. Reconheço que tive momentos de tensão, mas para perguntar quais, quando, como... Mas com quem é que foi mais fácil trabalhar? Com Passos Coelho ou António Costa?
em dimensões e com personalidades, características diferentes, foi-me igualmente fácil com qualquer deles. Tenho com qualquer deles, como ainda mantenho hoje com Pedro Passos Coelho, uma relação pessoal de confiança e que muito prezo. Qualquer deles. A CIP vai mudar de presidente no início de abril. Devemos esperar uma CIP mais crítica do governo? Catarina, eu estou o 5º presidente da CIP e a CIP teve sempre, em cada momento da sua vida, desde que nasceu em 74, o homem, porque ainda não houve uma mulher, lá chegaremos seguramente, quando as mulheres liderarem associações, porque a CIP é o somatório de associações e é composta pelos presidentes das associações, por isso, quando um dia uma mulher liderar uma associação e que chegue a presidente da CIP, o que acontecerá Que não seguramente... lideram. O que acontecerá seguramente, até agora, cada homem no seu tempo. E os 4 que me antecederam cumpriram esse tempo. Eu cumpri estes 13 anos como soube e com o trabalho que fiz. O próximo presidente fará, não tenho dúvidas, o tempo. Nesta corrida dos metros que cada um de nós tem que fazer no tempo, dando aqui os metros e o tempo à analogia, ele fará o tempo, exercerá o seu tempo adequadamente, como todos nós, os seus antecessores, fizemos. Sempre se tem dito, quando se fala do António Saraiva, vem sempre a questão de que é um homem de pontes. Qual foi a maior e mais perfeita ponte que construiu ao longo destes anos? Eu diria que as relações entre empregadores e trabalhadores, e por isso lhe dei as 2 experiências que a vida me permitiu. A dimensão do lado dos trabalhadores, enquanto liderei a Comissão de Trabalhadores da Algesnave, uma empresa emblemática e com 10 mil trabalhadores, era de facto uma das joias da indústria portuguesa, e agora estas pontes que é preciso fazer, porque fazer pontes é fácil. Fazer pontes é perceber que o facto de eu ter razão não quer dizer que o outro não a tenha tão bem. Eu tenho é que entender e fazê-lo entender o meu ponto de vista. E, invariavelmente, quando os interlocutores entendem os pontos de vista um do outro, a ponte aparece quase por magia. Por isso, estas pontes no mundo do trabalho, entre empregadores e trabalhadores, que não é assim tão difícil quanto se pensa, porque quando se pratica, quando se exercita essa obra, percebe-se que as pontes acabam por existir, porque o ser humano é fértil em buscar consensos. E a sua ponte vem em que ponto? A minha ponte? Em que sentido da minha ponte? A sua ponte do seu percurso. Estou já na parte, já passei o meio da ponte e por isso eu lhe dizia que esta parte que me falta percorrer da ponte da vida, eu quero que seja, com a experiência acumulada do percurso anterior feito, que seja o usufruto, que seja a tranquilidade, que seja um tempo mais fácil, um caminhar mais feliz, feliz no sentido da assunção dessa felicidade, porque eu sou um homem feliz, já agora, mas que seja o usufruto do percurso que já fiz, da ponte que já caminhei. Como habitualmente lançamos algumas palavras no final desta edição. A primeira é filho da terra. O que todos nós somos e que nos chamam às raízes que temos. Estaleiro. Uma memória cujos sonhos ainda é aí castanho. MFA. Um tempo de alterações, de rupturas, mas que foi de alguma maneira o executor da liberdade que temos. O GT. Uma central sindical que, em oposição a totalitarismos, é uma alternativa como a vida deve sempre ter. Luso-italiana. Um projeto de vida quase como um filho que criei, porque já adquiri, por isso só não o fiz, criei-o, desenvolvi-o, mas um dos compartimentos fechados. Salvador de Mel. Um amigo de uma longa parte da minha vida. Ludgero Marques. Um parceiro associativo e empresarial por quem tenho muito apreço e que lamento a situação de saúde em que se encontra. Patrão. Uma designação de que gosto, porque sem patrões não há trabalhadores. Salário. Fundamental para enfrentarmos o dia-a-dia, honrarmos os nossos compromissos e que sustentadamente deve ser melhorado. Incompetência. Algo que abomino quando não é reconhecida por quem a tem. Inimigo. Não os identifico. Amigo. Alguns
e muito bons. Férias? Tempo de paragem para atividades frenéticas que sem ela não suportaríamos. Pai? Um ser humano que recordo com muita saudade, que partiu há 2 anos e que é um dos meus exemplos de vida. Companheira? Alguém que ao longo de 50 anos, 54 em rigor, alguém por quem desenvolvi um amor, uma intimidade, uma gratidão que suportou o ser humano que eu sou hoje. Netos? A minha energia. Sonho? Aquilo que não podemos perder. Saudade? Faz parte do português e por isso está no nosso fado. Portugal? O país que todos, sem exceção, independentemente das nossas posições, ajudamos a construir e que todos amamos, seguramente. António Saraiva, muito obrigada por ter estado neste Conversa Capital e em todos os outros em que foi convidado, e felicidades também para o futuro que se avizinha. Pode rever este Conversa Capital com o Presidente da CIP em www.rtp.pt. Regressamos para a semana, sempre neste dia, esta hora, e claro, contamos consigo.